Olá, tudo bem? Hoje apresentaremos o livro Material de Construção, psicografado por Chico Xavier e editado pelo Espírito de Emmanuel. Vamos destacar como exemplo os capítulos que falam sobre Deus. Espero que gostem. O livro de hoje foi publicado em 1982 pela editora Ideal, Instituto de Divulgação Editora André Luiz. Vou mostrar para vocês a capa. Eu estou com a primeira edição de 82, uma capa bem bonita, mostrando o contexto de uma construção, de uma casa, onde a gente pode perceber tijolos com palavras de virtudes como caridade, esperança, fé, humildade, amor, trabalho e paciência. O livro aborda o processo de nossa busca por uma vida melhor, que somente será possível através da evolução espiritual de cada um, da nossa evolução espiritual. Nesse sentido, Emmanuel discorre sobre o material necessário para a construção de uma vida melhor. E esse material, como veremos, é um material espiritual. Então, quais seriam os recursos que nós precisamos para buscarmos essa vida melhor? É disso que trata o autor. Emmanuel nos diz que essa busca por uma vida melhor só é possível apenas com a elevação moral do espírito. Então é necessário que nós nos elevemos espiritualmente, que nós transcendemos a nossa condição de encarnados, de materializados, ou seja, precisamos levar em consideração a nossa vida espiritual para que a gente possa um dia atingir esse estado de mudança, esse estado de felicidade, essa mudança para uma vida melhor. Discorrendo então sobre o material de construção que permitirá a tal evolução, o autor aborda vários temas ligados à educação e elevação moral do espírito humano. O livro possui 50 capítulos que, entre outros temas, falam sobre prece, fraternidade, caridade, afetividade, tolerância, bondade, sofrimento, paz, Deus, trabalho. De maneira simples e direta, Emmanuel apresenta a relação de Deus conosco, sua presença em cada momento da nossa vida. O autor vai nos mostrando através de alguns capítulos como Deus se relaciona conosco. O capítulo 28, por exemplo, com o título Deus Espera, diz assim: a criatura imagina, Deus inspira. A criatura experimenta, Deus permite. A criatura trabalha, Deus a sustenta. A criatura escolhe, Deus acata. A criatura erra, Deus compreende. A criatura retifica, Deus apoia. A criatura sofre, Deus espera. Então, Deus está conosco em todos os momentos, nos observando, esperando a nossa vontade de contato direto com Ele. Geralmente, é nos momentos de sofrimento que, por desespero, tentamos nos conectar com Deus, que sempre estará nos esperando, conforme escrito no último trecho. A criatura sofre, Deus espera. Emmanuel trabalha com o tema do sofrimento e mostra para nós que são nesses momentos de aflições e sofrimento que nós acabamos nos reconectando a Deus. O capítulo 29, cujo título é Sofrimento, ele diz assim: o sofrimento é sempre um convite da vida a fim de aceitarmos uma entrevista com Deus. Ou seja, as vicissitudes da vida, as problemáticas que a gente enfrenta nos nossos relacionamentos cotidianos, as doenças que enfrentamos, os desafios do dia a dia, quando nos impõe um sofrimento, esse sofrimento é uma porta de entrada, um convite, é um caminho para nos conectarmos com Deus, porque é muito comum quando a gente não vê uma saída material, quando a gente não consegue encontrar um auxílio no próximo, nas instituições, o conhecimento do outro, por exemplo, numa doença, quando a medicina terrena já não tem mais recursos para nos auxiliar no alívio da dor física, ou quando a gente está angustiado com algum ente querido que está sofrendo, ou nós mesmos estamos sofrendo por uma questão moral, a gente acaba recorrendo nesses momentos de sofrimento a Deus. Então Deus é o nosso porto seguro nesses momentos. Mas a gente pode colher benefícios que a gente nem pode imaginar se a gente agradecer também pelos momentos de nossa alegria, sobretudo se fazermos bem ao próximo.
Então não é só no sofrimento que a gente deve se conectar com Deus. Embora esses momentos de sofrimento, invariavelmente a gente tende a se comunicar com Deus. Mas a gente pode também, em todos os momentos na verdade, né, tentar essa busca. Porque Deus sempre nos dará um meio para fazer o bem, e pelo qual a gente também vai ganhar um retorno do bem. Essa é a lei, né, divina, a lei natural. Por isso que Cristo nos ensina a amar ao próximo como a ti mesmo. E é até uma explicação lógica, porque se todos fazerem para o outro aquilo que gostariam que o outro fizessem por ele, não haveria sofrimento, né, na verdade. Porque nós, nos nossos momentos de angústia, nós seríamos amparados por nossos amigos, seríamos ajudados, porque isso é o que nós desejamos. Então, se é isso que nós desejamos que as pessoas façam por nós, seria isso que nós teríamos que fazer para com o próximo. Então, se uma pessoa querida ou um desconhecido está passando por uma aflição, passando por um problema em que nós podemos ajudá-la, então o nosso dever moral é ajudar essa pessoa, porque assim a gente cria um ambiente de harmonia, de viver em harmonia. Então essa é a lei divina, né? A lei do amor. E o capítulo 6, com o título O Apoio Virá, mostra muito bem essa lei. Emmanuel, num trechinho curto, num capítulo curto, ele nos ensina, através de poucas palavras, a essência dessa lei. Ele diz assim: quando alguém deseja realmente auxiliar em favor de outro alguém, conserve a certeza de que a bondade de Deus doar-lhe-á os meios justos, ele apontará o caminho. Ou seja, quando a gente se propõe de coração a ajudar o próximo, mesmo que não tenhamos o recurso naquele momento, pode ser o recurso do ponto de vista material ou até intelectual, por mais que nós pensamos assim, nossa, mas eu não posso ajudar, como eu vou ajudar aquela pessoa? Mas se nosso propósito é realmente ajudar aquela pessoa, com fé, Deus vai criar as condições para que a gente possa ajudar. Porque a caridade é a essência de tudo. Então, é mais uma forma de manifestação de Deus na nossa vida. Se nós de fato queremos, tivermos a vontade, de acordo com a nossa essência, porque nós fomos criados para amar, ajudar o próximo, Deus nos dará o recurso. Então olha que ensinamento, né? Que com poucas palavras o autor consegue nos explicar que a vida pautada na ajuda ao próximo é uma vida que nos levará à felicidade. Porque toda doação, todo amor ao próximo, sem espera de uma retribuição ali naquele momento, Deus vai retribuir para nós aquela bondade, aquela ação. Porque também é preciso a gente pensar o seguinte: uma pessoa consciente e evoluída, que já consegue perceber que a vida material aqui encarnada não tem sentido só do ponto de vista das coisas que nós conquistamos momentaneamente. A felicidade, ela não se resume a uma casa, a um carro, a companheiros, a família, a saúde, enfim. A felicidade, ela está muito além disso. A felicidade, ela chega até nós quando nós nos sentimos útil no mundo. Então, quando nós fazemos o bem para o próximo, nós sentimos uma felicidade genuína. E quando a gente também é tocado por uma bondade, por um momento de acolhimento, um momento de doação do próximo para conosco, nós sentimos uma gratidão tremenda por Deus por ter enviado aquele irmão, aquela pessoa para nos auxiliar. Então o ganho é recíproco, né? Tanto aquele que está ali doando, ajudando o próximo, ele vai se sentir muito feliz por estar ajudando aquela pessoa, aquele espírito que está passando por um momento difícil, quanto nós também, quando a gente está com algum problema, com alguma dificuldade, com alguma angústia,
quando nós somos acolhidos, isso faz muita diferença na nossa vida. Porque a gente também precisa ter a humildade de reconhecer que nós não somos deuses, super-homens, super-mulheres, infalíveis, que nunca vamos errar, que nunca vamos sofrer. Não, nós somos espíritos em evolução, estamos todos no mesmo barco. A gente tem que ser humilde para reconhecer que a gente pode cair, que a gente pode errar, que a gente vai sofrer, e esse sofrimento é para o nosso bem. Mas a gente precisa reconhecer então que nós estamos em processo de evolução. Então devemos deixar nossa arrogância de lado, porque nós podemos precisar do próximo. Então por que não praticar o bem e ajudar aqueles que estão precisando? Então essa seria a essência, né, de uma vida espiritualizada, porque nossa passagem é curta aqui. A gente precisa de construir um mundo melhor, de tratar o outro bem. E o autor nos mostra como Deus está do nosso lado, nos apoiando, nos amparando, se trilharmos essa vida pautada no bem e na ajuda ao próximo, no amor ao próximo, como o nosso Mestre Jesus já nos ensinou há 2000 anos. Então citaremos aqui mais um capítulo que trata de Deus, com o título Sempre com Deus, pelo qual o Emmanuel nos mostra que se nós tivermos essa consciência de colocarmos Deus na nossa vida, esse é o caminho e não tem outro para que a gente possa atingir essa vida feliz, essa vida plena, que é a problemática abordada pelo livro, né? O material de construção, então, como a gente já comentou, seria esse, que recurso, que material que nós temos para construirmos essa vida feliz. E aí, nesse capítulo, Emmanuel mostra a presença de Deus, né, na nossa vida, e que com ele a gente consegue atingir. Esse é o caminho. O capítulo diz assim: abraçastes um caminho do bem, prossegue com Deus. Obstáculos surgiram, prossegue com Deus. Sofre esses golpes difíceis de suportar, prossegue com Deus. Entes amados te deixaram a sós, prossegue com Deus. Incompreensões te ameaçam, prossegue com Deus. E finaliza assim: sejam quais forem as provas da marcha, prossigamos com Deus. Então não devemos nos iludir. Uma vida melhor, a felicidade perene, só atingiremos através de uma profunda comunhão com Deus. E a nossa trilha, o nosso caminho para essa comunhão é a comunhão com o próximo, é com nós mesmos. Então comunhão com Deus significa comunhão com o próximo e com nós mesmos. Porque Deus está dentro de nós, está dentro do nosso irmão. Como nós ainda somos seres muito limitados, que não podemos ainda definir Deus, analisar Deus, caracterizar Deus, dissertar sobre Deus, porque nossa inteligência é muito rústica ainda, Deus se manifesta através dos nossos irmãos e através de nós mesmos. Deus está dentro de nós, está dentro do nosso irmão, está ao nosso entorno, na natureza, nos animais, nas plantas. Então, uma forma atualmente de nós entrarmos em comunhão com Deus é nos relacionarmos bem com sua criatura, que é com o próximo e com nós mesmos. Afinal de contas, somos criados por Deus. Então é isso, apresentamos aqui mais uma reflexão de Emmanuel através de Chico Xavier sobre a vida terrena conectada à vida espiritual e com o Criador. Deixem seu like, se gostaram do vídeo, comente, compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Agradeço sua atenção e desejo uma vida abundante em virtudes para todos nós. Que Jesus sempre esteja nos amparando e guiando com sua luz divina. Que assim seja, graças a Deus.